Boa noite a todos. Meu desejo aqui é que a nossa noite ela seja a melhor possível, além das energias que vão ser trocadas para nos reconfortar, nos reorganizar, nos reharmonizar, espiritualmente falando, energeticamente falando, que a gente também possa receber as mensagens, as ideias que vão nos transformar. Nós, como espíritos encarnados aqui na Terra, viemos com o propósito do nosso desenvolvimento, do nosso aprimoramento espiritual, através das experiências. Através das experiências, às vezes, nem tanto boas, na maioria das vezes, porque são as experiências desagradáveis que nos fazem se movimentar, se mexer, sair do conforto. Parece uma pregação meio estranha essa, né? Mas vocês, a grande maioria, não estaria aqui se não tivesse uma razão. Tá? Eu mesmo sou um que vim para cá por problemas, há muitos anos atrás. Aí vocês vão me perguntar, os seus problemas de muitos anos atrás deixaram de existir? O que vocês acham? O que mudou foi a ótica sobre eles. Por isso que eu falei das ideias que nos transformam. A partir dessa transformação, você passa a ter um olhar diferente sobre as mesmas situações. E é o que a gente, inclusive, vai tratar hoje, tá? Provação redentora. Essa palestra ela é baseada num texto da Joana de Ângeles, que é o Espírito, que está no livro Florações Evangélicas, do Divaldo Pereira Franco. Porque a gente aqui, quando prepara as palestras para o mês inteiro, escolhe lá os temas, né, para serem desenvolvidos com base em alguns livros. Quando eu li esse texto, imediatamente eu lembrei de uma história que se passou aqui comigo no Manuel Bento, de uma pessoa que me procurou para conversar. E eu criei o personagem dela, tá? Que é esse que está aí. A gente vai desenvolver em cima do personagem dela, que eu vou batizar de Rita. O nome dela não é esse. Rita é o nome da minha mãezinha linda, já desencarnada. Então, em homenagem à minha mãe, vou chamá-la de Rita. Oi? Falar mais alto? Não me ouve direito aí? Sério? O microfone está ligado? Alô, alô? Alô, alô? Tem que chegar mais perto? Vocês querem que eu repita tudo que eu falei até agora? Não, né? Senão vão dormir aí. Então vai ser em homenagem à minha mãe Rita, que eu vou chamar esse personagem que eu criei, que na verdade ele é real, que conversou comigo há muitos anos atrás. Vou chamá-la de Rita. Essa senhorinha linda que está ali. O que aconteceu? Vocês estão percebendo que ela está escrevendo ali, né? Teve uma época aqui, não sei se todos sabem, mas teve uma época que você não tinha celular, você não tinha WhatsApp, você não tinha como mandar mensagem. Você escrevia, sabiam disso? Era escrito. E eu recebi um bilhete dessa personagem, explicando mais ou menos que estava sofrendo e que precisava conversar. Nessa época, inclusive, nós não tínhamos o nosso DPOI. Então, as pessoas nos procuravam, porque não existia uma organização, vamos assim dizer, no atendimento fraterno. Que, aliás, foi uma das razões que nos fizeram implantar. Recebi esse bilhete, tinha lá o telefone, não liguei, marquei um dia para conversar com ela. E aí ela veio conversar comigo. Tá bom? Bom, vamos ouvir um pouco da história dela. Se funcionar um negócio. Funcionou. Qual que era o sofrimento que a Rita expôs para mim? Ela, viúva já, 2 filhos,
Diferença mais ou menos de idade aí de uns 4 anos entre um e o outro, 4 para 5 anos. O mais velho já casado e o mais novo começou a dar trabalho para ela. Tá? Mas começou a dar um trabalho muito sério, porque ela estava assim, sofrendo muito. Ela estava numa situação estressante, numa situação de mágoa profunda, porque ela não entendia o que estava acontecendo, porque até então o filho sempre foi um filho normal. Ele começou a se transformar a partir do momento que entrou na faculdade. A partir do momento que começou a ter novas amizades, começou a criar umas ideias diferentes daquelas que haviam sido passadas em casa. Às vezes até o irmão mais velho não concordava, mas como ele estava casado, ele tinha que cuidar da vida dele. Ficou os dois, e ele começou a agredi-la, inclusive. E ela descobriu que ele estava usando drogas. Tá? E a partir dessas descobertas, você começa a ter outro tipo de diálogo. E esse outro tipo de diálogo foi provocando situações mais estressantes. Tá? Mais complicadas no aspecto de relação, ao ponto dele agredi-la, inclusive. E aí o sofrimento. Como é que você entende o que acontece? Como é que um filho que você cria de uma forma amorosa, carinhosa, tentando passar os seus valores, passar o melhor possível, como é que ele se volta contra a sua progenitora, né, contra a sua mãe desse jeito? Em função de amizades? E aí veio esse sentimento de derrota, esse sentimento de tristeza e de mágoa profunda por não entender o que estava acontecendo. E ela queria entender por quê. Como se a gente tivesse condições de explicar uma situação dessa. E a partir desse entendimento, a gente começa a conversar sobre teorias, né? Sobre ideias que existem. Bom. E o que ela também relatava, e o que eu senti que mais pesava nela, era a ingratidão. A dor que ela sentia pela ingratidão. Pela falta de ela entender de fato porquê da situação, e por se sentir que o filho não era grato pelas coisas que ela fez. Vocês conseguem entender mais ou menos? Acho que os homens têm uma certa dificuldade em entender isso, mas as mulheres, as mães, principalmente as que já passaram por situação como essa, né? Acho que conseguem compreender a dor. Certo? E ela estava, de fato, assim, muito arrasada, precisando mesmo de uma orientação, de uma ajuda. Chegou ao ponto dela dizer que estava já questionando a Deus, questionando a justiça divina, querendo entender por que isso é possível, como é que Deus permite que um filho se volte contra a mãe desse jeito. Ela estava tentando encontrar respostas, certo? Porém, as respostas que ela estava tentando encontrar, elas não as encontrava em função das emoções. Porque ela não estava conseguindo raciocinar. Dificilmente alguém que está ferido, alguém que está se sentindo com dor profunda, se sentindo, né, com esse sentimento de ingratidão de um ser querido, que foi embalado desde cedo, né? Dificilmente ela vai raciocinar. É o emocional que falava mais alto. Daí esses questionamentos, sem encontrar as respostas. Certo? Porque você não raciocina sobre a emoção. Só depois que a emoção se atenua é que você consegue raciocinar sobre o evento em si. Ou sobre os eventos. Tá? E ela questionando Deus.
Aí nós começamos a conversar. E aí a gente vai tentar explicar algumas coisas racionais, para tentar sobrepor ao emocional. E uma das coisas que eu falei para ela é que o real amor, ele transcende a maternidade. Ora, o que eu estava tentando passar para ela? Que toda aquela dor que ela vinha sentindo era em função da maternidade em si, de toda a dedicação que ela teve, de tudo que aconteceu entre eles, né? E que agora ela estava se sentindo, de alguma forma, perdida em relação ao que ela não estava recebendo. Mas que o amor verdadeiro transcende a ideia da maternidade. Por quê? Porque aí nós vamos dizer, somos espíritos. E como espíritos nós temos nossas histórias, as nossas necessidades. E o verdadeiro amor é aquele que transcende. Ora, para o homem é fácil falar isso, certo? Porém, o que a gente tem que usar é o raciocínio sobre a emoção. Você, como espírito imortal, que pode reencarnar como homem ou como mulher em diferentes situações, vai ser mãe eternamente? Ou pai eternamente? Entende o que eu quero dizer ou não? Então, o amor verdadeiro, ele é o espiritual. Ele não tem a ver com o efeito maternidade em si. Ou o efeito família em si. Esse é o primeiro ponto que eu falei para ela. Outra coisa que eu lembro que eu falei para ela foi que o real amor não requer reciprocidade. Ixi, aí foi difícil. Como é que você pode entender que o amor real não requer a reciprocidade? Você ama somente aquele que te ama. Não é assim? Ou nós deveríamos amar aqueles que também não nos amam? Será que alguém aí andou falando alguma coisa assim? Algum mestre nosso? Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos perseguem, caluniam, porque se amardes somente aqueles que vos amam, qual é o mérito que vós tereis? Não é assim? Então percebem o amor extrapolando essa ideia da reciprocidade. É por isso que eu falei que o amor ele é espiritual, ele não é físico. O sentimento ele pode ser físico, mas o amor ele transcende ao físico. E transcende também a ideia dessa reciprocidade. Para nós é difícil entender isso. Muito difícil. Por quê? Porque a gente está habituado a gostar só daqueles que gostam da gente. Não é assim? É isso que nós aprendemos. É isso que o nosso emocional nos passa. Mas usando o conhecimento espírita, usando as ideias, né, o entendimento que nós temos das coisas, nós começamos a ter uma compreensão desse amor transcendendo e, inclusive, não esperando nada em troca, que é a coisa mais difícil de se fazer. Você começa a ter uma ideia desse amor transcendental quando você começa a amar pessoas que você, inclusive, não conhece direito. Ou quando você começa a se dedicar a trabalhos voluntários que ajudam pessoas que você sequer sabe quem são. Que você não pergunta de onde vieram, que são, o que está acontecendo. Por quê? Porque você quer simplesmente ajudá-las. Você quer doar o seu amor para elas. Isso é o que acaba acontecendo com muitos de nós aqui. Né? Que passamos a nos doar para pessoas que nós não conhecemos. Sem exigir a reciprocidade. Bom, mas para uma mãe em sofrimento era difícil dela entender, né? Por isso que a gente tinha que ir conversando aos poucos. E aí,
Uma das coisas que eu também percebi que daria para falar com ela, porque eu percebi que a gente tinha já aberto aí um campo para essa possibilidade, é que o ingrato que ela estava ali classificando também sofre. Por quê? Ora, todos nós somos educados pela sociedade, os filhos respeitarem os pais. Vocês concordam comigo ou não? Os filhos amarem os pais, cuidarem dos pais na velhice, por aí afora. Isso faz parte de um contexto padrão de comportamento moral do ser humano. Se ele está nesta situação, em função de mudanças de ideias, talvez dos amigos, ou do próprio uso da droga, ele está sofrendo. Lá no íntimo ele está sofrendo. Por quê? Porque ele está fora do comportamento padrão. E mais, sofrendo pelo uso da droga. Porque quando a droga chega numa pessoa, ao ponto dela se tornar de fato viciada, ela já não raciocina mais. Ela não consegue pensar direito, porque ela precisa só satisfazer o vício. Daí fazer essas barbaridades, atrocidades. Então sofre. Outra coisa que eu pedi para ela pensar. Não existe o mesmo mestre não falou para nós que cada um está plantando e depois vai colher? Não é isso? Ora, o que ele está plantando? O que ele poderá colher lá na frente? E o que ela também está plantando e poderá colher? Ela achava que de alguma forma ela estava colhendo alguma coisa. Em face, talvez, de atitudes anteriores ou coisa que valha. Mas não é isso. A vítima em si sempre é aquela que tem dificuldade maior de compreensão para suplantar a sua dor. Só que na hora que a dor chega também para o agressor, aí a coisa é muito séria. Então, quem está precisando de remédio, quem precisa de médico, é quem está doente. Certo? Bom, o que mais que aconteceu aí na nossa conversa, eu e a Rita? Chegou uma hora que ela falou para mim que ela estava sofrendo tanto, que ela estava tão indignada com tudo, que ela queria revidar, não com o filho, mas com os amigos. Denunciar. Ela estava meio, naturalmente, com essa dor tremenda que ela estava meio descontrolada, assim, nesse sentido, de buscar. E aí era uma espécie de vingança, vamos assim dizer. Vamos devolver o mal com o mal? O que vocês acham? A lindinha ali, balançando a cabeça. Bonequinha falou que não. A gente devolve o mal com o mal, gente? O que vai acontecer com o mundo se todos devolverem o mal que recebem com o mal? E a gente também já não aprendeu com o mestre aí que o mal já basta o seu dia, né? Então, cada dia basta o seu mal. E o amor é aquele que suplanta o mal. Então que ela poderia até achar que era justo esse tipo de sentimento, e de fato é. Mas ele não é o sentimento que vai te fazer estar bem. Não é ele que vai te ajudar. A gente tem que afastar a ideia do mal em nós. Porque a partir do momento que a gente alberga esse tipo de sentimento, nós aprendemos com a doutrina espírita que a nossa sintonia atrai semelhantes. Então, se eu vibro coisas negativas,
O que eu estou atraindo para mim? Coisas positivas? Eu posso ter os mentores lá querendo me ajudar, querendo me insuflar ideias do bem, mas eu estou fechado. Por quê? Porque eu me liguei, né, a essa sintonia de sentimentos semelhantes. Por isso que o bem tem que prevalecer sobre o mal, sempre. Porque é ele que vai nos conduzir de forma positiva. É o bem que vai suplantar o mal e vai fazer com que a gente se ilumine. E que possa, inclusive, ajudar aqueles que estão sofrendo com o mal. Filhos nossos ou não. Uma outra coisa que eu pedi para ela pensar. Aqui é a ideia que eu dei para ela de refletir quais seriam as causas. Do ponto de vista desta vida, ela não estava encontrando. Será que pode ter, em situações anteriores, já que nós já tivemos várias vivências e várias experiências juntos? A gente consegue imaginar que no nosso lar, nós estamos convivendo com nossos parentes, filho, esposa. Vou falar do conjunto mais íntimo do lar, que é o próprio lar nosso. Marido, esposa, filhos. Vamos esquecer um pouco os agregados, tá? Os demais ali. Neste ambiente aqui, quem somos nós? Eu vou ser pai ad eterno, eu vou ser mãe ad eterno, ou nós já tivemos experiências anteriores de trocas, por exemplo, onde eu fui pai, onde eu fui mãe, onde eu fui filho, fui filha, fui avô, fui avó, sei lá. As experiências que nós temos, elas não se limitam ao agora, elas são anteriores. Será que eu, aí é para cada um refletir, será que eu já não fui o causador de dor também no passado? E agora eu estou passando por uma provação redentora, olha o título da palestra, né? Por uma provação redentora. O redentor aí é de libertação, tá certo? Por uma provação de libertação de algo ligado ao passado. A gente não sabe as histórias de cada um. O que a gente sabe é que nós reencarnamos várias vezes, em várias situações diferentes. E os nossos históricos estão meio que entrelaçados, meio que entrecruzados, né? Ora, a educação que ela deu não é a causa, porque o mais velho, se não o mais velho, também seria meio desbilolado, certo? Não era a causa. A causa pode ser algo do passado, mal resolvido para ele, e que veio num determinado momento, até com o uso lá dos psicotrópicos, né? Porque você perdendo um pouco da sua consciência cerebral, você se deixa levar por... Você pode ter acesso a coisas do seu passado. Vai saber. Porque nós estamos entrelaçados, não tem como a gente fugir disso. Então, para que ela refletisse, mas sem a culpa. Porque se ficou para trás e foi esquecido, é para ficar para trás. Pode servir de base para uma explicação, para apaziguar o nosso sofrimento, né? Mas tem que ficar para trás, porque o que importa é o hoje, é o comportamento que nós estamos tendo hoje. Senão nós lembraríamos, se fosse importante. Aí outra coisa que eu falei para ela, e o amor a si mesmo? Como assim? Ora, se eu estou fechado numa ideia de ingratidão, de sofrimento, de mágoa, em relação a um terceiro, né, a um outro, que eu acho que é justo, né, que é injusto, que vocês concordam que eu estou me cobrando, que eu estou ali numa situação? Eu estou conseguindo pensar em mim mesmo, em me amar? Porque eu estou exigindo o amor do outro?
Entendem onde eu quero chegar? Até que ponto a falta de amor a si mesmo não é também o causador desta dor? De não receber de forma recíproca o mesmo amor que eu dou. Então eu preciso aprender a amar a mim mesmo, a gostar de mim, do jeito que eu sou, das coisas que eu fiz, para a partir desse momento eu ter uma ideia, né, e uma consciência mais adequada a me proteger, a não me deixar sofrer ou me incensar o meu sofrimento em razão de atitude do outro, seja filho ou não. E é difícil isso, porque a maioria dos sofrimentos que nós temos é por falta de gostar de si, por achar-se de alguma forma pecador, ou alguém que é devedor de alguma coisa, e porque não recebe o devido carinho ou devida atenção do outro. Eu preciso me alimentar do amor do outro, porque eu não consigo gostar de mim mesmo. Difícil isso, né? Só que nós somos espíritos. Como espíritos, nós não temos esse entrelaçamento. Em termos espirituais, cada um de nós é responsável por si mesmo. Não existe responsabilidade no plano espiritual, no aspecto, eu sou teu pai espiritual e eu vou cuidar de você. Não, é você com você. E se você não se gosta, como é que vai ser? Vai ficar mendigando o amor no plano espiritual? Vai conseguir se desprender, por exemplo, na hora que chegar o momento de você partir? Porque uma hora você vai. E aí você vai ficar mendigando, vai estar magoado com a vida, com as coisas, não consegue pensar em você mesmo, amar a si, estar de bem consigo, manter uma boa energia com você, para poder de fato amar de forma desprendida. É para pensar, certo? Funciona o negócio. Funciona. Aí, eu pedi para ela pensar, e para todos nós aqui, na verdade, na sabedoria da justiça divina. O que nós estamos vendo nessa imagem? A mãe aqui, né? A justiça divina e o filho. Certo? Ora, por que isso acontece? Os filhos são para que a gente segure aqui, guarde, ou a gente tem que pensar que uma hora eles vão. E como é que fica? Por isso que eu falei do amor a si mesmo, do cuidado que você tem que ter consigo. Às vezes, principalmente as mães, né? Passam a vida inteira se dedicando aos filhos, não olham para si. Quando os filhos vão, é um sofrimento atroz. Daí aquele estigma da sogra, né? Certo? Que quer que a esposa cuide do filho do mesmo jeito que ela cuidou. É assim? E a dificuldade de aceitar. Só que a justiça divina, ela não está privilegiando esse amor, esperando a reciprocidade. O amor, ele transcende, como a gente já falou aqui. E eu tenho que estar preparado para estar bem comigo quando o objeto da minha atenção, do meu amor, se for. É fácil isso? Não é. Mas a gente tem que usar o racional sobre o emocional. Porque Deus nos deu essa capacidade de refletir, né? De pensar, de raciocinar. E nós agimos no mundo por instinto. É mais o instintivo que manda do que o racional. Então também é uma outra coisa para a gente refletir.
E aí, a gente já falou um pouco, mas vamos refletir aqui. Por que que esse tipo de situação é uma provação redentora? Porque se tudo desse certo, vamos imaginar que na história da Dona Rita, né? O personagem é fictício, mas a história é real, tá certo? Na história dela, tivesse tudo bem com os filhos, nada tivesse acontecido, o segundo filho também casasse, ia ter os filhos, e ela não fosse de alguma forma testada, provada. Ela ia continuar presa nas mesmas ideias. E ela teria não sofrimentos? Eu pergunto para vocês. Ela não ia atazanar talvez a vida das noras? Só para pensar aqui, tá? Não estou provocando raciocínio, tá bom, gente? Será que ela estaria feliz? Será que ela teria condições de olhar para ela mesma? Dela refletir, de buscar ajuda, de buscar a compreensão do que estava acontecendo? Então, quando as coisas acontecem na nossa vida, independentemente dos nossos desejos, existe uma razão dentro da justiça divina, e o grande objetivo é nos despertar. Não é nos arrasar, não é acabar conosco, não é nos... Deus não está ali para deixar a gente sofrer. Por isso que é provação redentora. E agora nós vamos fazer uma reflexão final aqui, porque está no horário de terminar a palestra. Ora, a história da Dona Rita, ela é uma história de muitas Ritas. São histórias que acontecem, podem ser diferentes, assim, a forma, os personagens, mas histórias que estão acontecendo. E por que que elas acontecem? Porque Deus quer o nosso mal? Os espíritos protetores que nos ajudam a programar a nossa reencarnação são masoquistas e querem o nosso sofrimento? Eu planejo de lá vir aqui para sofrer, o filho planejou vir aqui para ser drogado e maltratar a mãe? Vocês acham que é isso? Não. Só que acontece. Mas não foi planejado antes. Então Deus não quer o nosso mal, Ele não quer a nossa derrota, Ele quer o nosso bem. E às vezes a gente precisa ser cutucado de alguma forma para despertar. É isso. Certo? Então, tá aqui. Agradecemos, eu e a Rita, a atenção de vocês. Tudo de bom, tá bom? Obrigado.